Olá, pessoal. Eu sou Ana Cláudia Balda, sou diretora da Escola de Veterinária da FMU e sócia proprietária da Derm for Pets, que é uma clínica dermatológica aqui de São Paulo. E hoje eu estou aqui com a equipe da VetNew, a quem eu aproveito para agradecer aí todo mundo pelo convite, para a gente bater um papo sobre tratamento e controle das piodermites. Então, pensando um pouquinho na causa, né, dessa piodermite, a gente sabe que é uma disbiose, então a multiplicação das bactérias de microbiota, basicamente aí Staphylococcus pseudointermédios, e a gente tem duas classificações, na verdade, que hoje nem são tão aceitas assim, mas eu acho que pedagogicamente fica muito fácil de entender, que é o seguinte, pessoal, a gente tem as piodermites primárias, né, que são aquelas que a gente não tem ou não encontra a causa de base, e as piodermites secundárias, onde eu tenho uma dermatopatia associada que explica essa multiplicação bacteriana, ou por inflamação, ou por alteração de microclima, de pH, alguma alteração na pele que propicie a multiplicação dessas bactérias. Além disso, a gente tem uma classificação clínica, que está aí em todos os livros, em piodermites de superfície, superficiais, que são as foliculites bacterianas, os quadros mais comuns que a gente atende na rotina, e as piodermites profundas. Por que que isso é importante para o clínico? Porque nas profundas a gente tem sim uma indicação de antibiótico terapia sistêmica. Não há discussão sobre isso, pelo menos por hora. E nas piodermites de superfície e superficiais, vocês vão ver que a gente tem toda uma recomendação para que a gente evite o uso de antibióticos sistêmicos. Aqui, né, falando então das piodermites secundárias, ou seja, das doenças que desencadeiam essa multiplicação bacteriana, a gente tem as mais frequentes, que sem dúvida são as dermatites alérgicas. E dentre essas, que podem ser aí a dermatite alérgica picada de ectoparasitas, as hipersensibilidades alimentares e a dermatite atópica, também se sabe que cães com dermatite atópica têm muito mais propensão a desenvolverem piodermites recidivantes, tá? Então, guardem isso porque é uma doença de base aí muito associada com as infecções bacterianas superficiais. Além dessas, a gente tem as dermatites parasitárias, então, demoticiose, escabiose, então os raspados de pele são muito importantes para a gente descartar essas doenças. As endocrinopatias, principalmente em pacientes idosos, né, de 8, 10 anos, a gente já começa a ter aí os hipotiroideus, os hipercortisolismos, né, então existem raças predispostas que a gente sabe aí que a ocorrência é muito maior, né, e que muitas vezes vem para o clínico com a queixa de piodermites recidivantes. Tá? E aí, quando a gente vai investigar, existe uma doença sistêmica importante aí que explica a recorrência dessa infecção. E as desqueratinizações, que muitas vezes têm relação com o hipotireoidismo. Então, é importante a gente saber se esse paciente tem o quadro já desde muito jovem, porque aí está ligado à raça também, ou se de repente ele desenvolveu essa desqueratinização mais idoso, né, por volta de 7, 8 anos de idade, porque o hipotiroideu, pela diminuição do hormônio tiroidiano, ele tem uma alteração de epidermopoiese. Muitas vezes a manifestação clínica dessa desqueratinização é a foliculite recidivante, tá? Então a gente precisa investigar as endocrinopatias, principalmente se for um paciente com uma faixa etária aí acima de 7, 8 anos de idade. Aqui a gente tem a imagem mais comum, né, das piodermites, que são os colarinhos epidérmicos. Então, a gente observa esse tipo de lesão, geralmente em região abdominal, e aqui, um pouquinho mais de perto, né, a gente observa que é uma lesão circular. Ela pode mimetizar a dermatofitose, então cuidado com isso, porque as infecções bacterianas, elas são muito mais frequentes, tá, em ocorrência do que os fungos. E aqui a gente tem a descamação sempre periférica, com eritema, às vezes
pápulas, né? A gente observa aqui também na periferia, mas essa lesão que, em geral, é uma pústula que se rompeu, tá? Só para a gente lembrar do aspecto dessa lesão que tem tudo a ver com infecção bacteriana e, sem dúvida, é a lesão elementar que mais acontece na rotina. Aqui, pessoal, é uma dermatite úmida aguda, que também está classificada dentro das piodermites de superfície, ou seja, a gente tem aqui uma infecção muito superficial, onde a infecção bacteriana nem é tão importante, mas o paciente induz uma infecção por conta da lambedura. Isso pode acontecer por prurido ou por dor, e aqui é só para a gente lembrar que muitas vezes quadros ortopédicos, como por exemplo displasia coxofemoral, podem desencadear essa doença. Então o clínico deve investigar também quadros relativos à dor. Principalmente em áreas aqui que estão próximas de articulações, ok? Aqui, uma raça que tem muita infecção bacteriana superficial, né, as foliculites recidivantes, aí muitas vezes sem identificação, pelo menos de causa de base, e a gente também observa o colarinho epidérmico como a lesão mais evidente nessas situações. Aqui uma pústula e lesões mais profundas, né, as piodermites mais profundas que eu já comentei com vocês, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que muitas vezes a gente precisa prescrever antibiótico sistêmico, tá? Nessa situação, a gente observa bastante secreção, que pode ser purulenta, sanguinolenta, e geralmente a expressão dessa lesão a gente evidencia melhor essa secreção. Aqui, algumas manifestações menos comuns, muitas vezes a alopecia é uma manifestação inicial, e aí a importância dos exames complementares, principalmente citológico, né, quando a gente evidencia o aumento desse número de bactérias aí nessa pele. E aqui só para mostrar para vocês um caso de um hipotireoideu. Então a gente vê essas faces trágicas aqui com alargamento da ponte nasal, essa carinha mais triste, né, que é tão característica aí da diminuição do hormônio tiroidiano, e na mesa, ó, as escamas. Então, como eu disse para vocês, muitas vezes esses animais têm foliculite recidivante, o tutor acaba trazendo por conta da visualização das lesões, mas é uma doença sistêmica, uma endocrinopatia que precisa ser tratada, e normalmente a gente tem a resolução do quadro com a reposição hormonal. Aqui, né, uma lesão que não é tão frequente a gente observar por duas razões. A primeira, porque a gente tem no cão uma pele, uma epiderme mais adelgaçada, então é muito fácil que ele rompa essa pústula. E a segunda, porque a maioria dos quadros eles são pruriginosos, então esse paciente ele vai se autotraumatizar, tá? E por essa razão também romper essa pústula. Mas olhando essa foto mais de longe, né, a gente vê aqui a presença das pústulas, mas a gente entende que esse paciente tem hipercortisolismo, e esse aumento do cortisol é que controla o prurido, né? Então, por conta disso, a gente observa essas lesões aqui íntegras, o que não é frequente, tá? Mas aqui a gente tem um poodle com alopecia simétrica bilateral, ausência de prurido, lesões pustulares, poliúria, polidipsia, polifagia, ou seja, um quadro característico do hiperadrenocorticismo ou hipercortisolismo, ok? Essa é uma lesão muito comum em pacientes de porte grande, e geralmente eles são de pelame claro, né? Então a gente vê nessas raças tipo Bull Terrier, Pitbull, American Staffordshire, American Bully, onde a gente tem essa diferença de altura do pelo. Ó, isso dá para ver bem quando a gente olha contra a luz, tá? Essa é uma lesão tonsurada, então a gente tem alturas diferentes do pelame, ou lesão em ralador de queijo também é bastante conhecida. E aqui na região abdominal, ó, pústulas e também colarinhos epidérmicos. Esse é um paciente que eu gosto de mostrar sempre porque foi um cuidado a mais a gente realizar biópsia, exame histopatológico, e a gente já observa uma lesão
cancerígena, de carcinoma, tá? Então, muitas vezes a gente vê essas lesões recidivantes de foliculite, com mudança de espessura da pele, uma alteração, né, alguma coisa diferente aí, e quando a gente fez a biópsia e o exame histopatológico, a gente encontrou uma lesão de carcinoma. Tá? Então, esse é um cuidado importante também, sempre reolhar esses pacientes, né, pedir retornos para que a gente vá acompanhando, porque eles são pacientes de pele clara, pele e pelo claro. E que tomam sol, né, geralmente com histórico de exposição solar. Esse é um filhote, então aqui a gente já tem um raciocínio totalmente diferente, né, de, por exemplo, incluir uma endocrinopatia, que vai ser um paciente de 7, 8 anos. Aqui um paciente muito jovem, de 8 meses de idade, com essa lesão de piodermite em pata. E aí, pessoal, a gente vai direcionar o nosso diferencial para parasitária, né? Hoje é menos frequente a gente observar lesões de sarna demodésica, mas ainda acontecem e é muito importante que a gente faça o raspado de pele. O parasitológico de raspado cutâneo, nem que seja para descartar a presença do Demodex canis. Aqui também um paciente com Demodex canis, na verdade era um paciente de 3 anos de idade, 3 anos e meio, que teve uma recidiva do quadro. Aqui a gente observa piodermite secundária, né, com edema, secreção interdigital. E quando a gente foi examinar esse paciente, é óbvio que a gente sempre tem que proceder aí o exame físico, a gente observou linfadenomegalia. E aí isso explica a recorrência da sarna demodésica e da piodermite secundária, porque esse paciente tinha linfoma multicêntrico, tá? Então, lembrar da importância da investigação da anamnese, do exame físico, porque são doenças que podem estar associadas com doenças sistêmicas, ok? Aqui também, né, uma piodermite profunda, a gente observa isso pela ulceração, pela secreção ali presente na mesa, né, onde a gente vê que é uma lesão bastante disseminada, generalizada e grave, né, com acometimento grande de tecido e profunda, e aí essa paciente, ela tinha, além do cio, sarna demodésica com piodermite profunda, e ela acabou vindo a óbito por choque séptico. Então, só para a gente ver como a piodermite em alguns quadros se torna grave e um quadro importante que pode, inclusive, levar o paciente à internação ou até a óbito. Então, a importância, né, da gente fazer o parasitológico, pode ser o parasitológico da fita, que é menos invasivo, e aqui a gente observa Demodex canis, certo? O ácaro aqui presente, ou parasitológico de raspado cutâneo, tá? Mas é muito importante que a gente proceda esse exame. E aqui só para lembrar o quanto esse pinçamento da pele é uma manobra importante, independente do método que a gente utilize para o diagnóstico, porque é ele que vai superficializar o ácaro, tá? E aqui a gente está observando o clínico raspando esse paciente até obter o sangramento capilar, que é o adequado aí para a gente colocar esse material na lâmina com potássio e lamínula por cima e observação no microscópio. Aqui, a imagem da esquerda, a gente observa o Demodex canis e os ovos de Demodex também. Então, na maior parte dos exames complementares, né, quando a gente encontra Demodex é numa quantidade importante, ó, a gente vê vários exemplares do ácaro, esse ácaro longilíneo aqui, adaptado à unidade pilosebácea, por isso que esses animais têm como lesão aí uma forma comum, né, da manifestação clínica da demodésica, a alopecia, que é uma manifestação, na verdade não uma lesão, e aqui a gente observa facilmente a identificação do Demodex canis, tá? Então ele é esse ácaro longilíneo com 4 pares de patas curtas aqui, muito fácil de identificar no exame complementar. Mudando um pouquinho aqui de assunto, então a gente vai falar sobre as piodermites profundas, que, como eu já disse para vocês, são comuns nessas raças que têm coloração branca. Então, ter esse cuidado também de sempre rever esse paciente nos retornos, né, ver se essa lesão não está sendo modificada aí por alguma alteração de espessura, principalmente de pele. E aqui a gente tem as raças que são mais acometidas, Pitbull, Bull Terrier, American Staffordshire, e essas são lesões que deixam
deixam cicatrizes, porque elas fazem furunculose, que é ruptura desse folículo, ou seja, esse folículo passa a não produzir mais pelame e deixa alopecia permanente, tá? E o mais importante aqui, vocês vão ver que vários consensos estão discutindo tanto o uso do antibiótico quanto os períodos de antibiótico terapia, mas é que a gente vai precisar de prescrição tópica e sistêmica, tá? A piodermite profunda, ela indica prescrição de antibiótico sistêmico. E aí, por enquanto, isso está sendo revisto por períodos longos, às vezes envolvem meses de tratamento, tá? É isso que está sendo revisto, o período de terapia que a gente deve prescrever, mas por enquanto nos consensos a gente terá terapias longas aí de prescrição. Aqui é só para mostrar para vocês que muitas vezes essas alopecias elas são permanentes, elas ficam como cicatrizes justamente porque existe essa furunculose, né, essa destruição de folículo, e aí a gente não consegue reverter esse processo de alopecia. O que a gente precisa é sempre fazer a expressão dessa pele para avaliar se tem secreção, tá? Mas em geral é uma cicatriz importante. E aqui, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Então, a gente viu que clinicamente elas são muito parecidas, a gente está falando de colarinhos epidérmicos e pústulas, mas também crostas, pápulas e lesões tonsuradas ou em roeduras de traça ou em ralador de queijo. Mas a citologia, pessoal, é sempre importante, porque é ela que vai determinar a quantidade de bactérias que está presente nessa pele e se existe neutrófilo realizando fagocitose. Tá? A gente vai observar que no citoplasma desse neutrófilo tem a presença aí de cocos, que são as bactérias que desencadeiam as piodermites, e isso caracteriza a infecção. Cultura e antibiograma é sempre importante. A gente pode realizar, claro, não tem nada que contraindique, né, que a gente proceda esse exame, mas é importante também lembrar que a resistência não é a primeira suspeita. Qual a primeira suspeita? Que haja uma doença de base. Então, as piodermites, que a gente antigamente chamava de secundária, eu estou me dando licença aqui de continuar chamando, porque eu acho que é fácil para o clínico entender, né? Ou seja, que existe uma doença de base que explica a ocorrência e a recidiva desse quadro, a gente precisa investigar. Os exames complementares que vão excluir ou identificar essa causa de base, eles são de extrema importância, tá, pessoal? Então, aqui só reforçando o exame parasitológico de raspado, que pode ser o teste da fita também, o citológico e, quando necessário, exames complementares, né? Hemograma, colesterol, triglicérides, fosfatase alcalina, pensando nas endocrinopatias e sempre indicar dosagens hormonais quando for preciso, quando vocês acharem que tem indicação, e exame histopatológico, principalmente focando no diagnóstico de pênfico foliáceo, que é uma doença que vai confundir aí muitas vezes o clínico, porque a lesão também é pustular, ok? Então, esse é um guideline que saiu publicado, ele é de acesso aberto também, mas quem quiser, depois eu vou deixar o meu e-mail, vocês podem me escrever e eu mando para vocês. Saiu na Ver Dermatology em 2014 e esse grupo do professor Hillier está revendo essas diretrizes, tá? Então, esses guidelines são diretrizes para a gente diagnosticar e tratar com antibiótico as foliculites bacterianas superficiais. Então, primeiro ponto que eles ressaltam nesse trabalho, identificar a causa de base. Então, de novo, a gente pensando na doença que está relacionada com essa infecção, tá? Essas infecções são consequências da redução de imunidade, que estão associadas com alteração de barreira cutânea. Então, ele também ressalta a importância da gente melhorar ou tentar restaurar um pouquinho essa barreira cutânea do paciente, né? E a importância do Staphylococcus pseudointermeticillina resistentes, que é essa sigla aqui, ó, MRSP. Então, atenção, cuidado e seleção muito criteriosa do antibiótico quando a gente for utilizá-lo. Aí sim, pensando em cultura e antibiograma, tá?
O diagnóstico ele é baseado na pústula ou no colarinho epidérmico, né? Então é daí que a gente vai colher esse material e dentro desses guidelines tem toda a indicação de como fazer isso, que é muito importante quando a gente não manda para o laboratório diretamente, né? Como é que o clínico colhe esse material, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso, para enviar para cultura e antibiograma e os cuidados para isso. Então, pústulas e colarinhos epidérmicos. Aqui, nessa citologia, a gente observa, ó, o que eu falei para vocês sobre a fagocitose, então, presença de cocos no citoplasma desse neutrófilo, e esse neutrófilo todo diferente, né? Ele tem o núcleo rechaçado, o núcleo grande, ó, tá vendo? Tá todo diferente. Isso demonstra que ele está fazendo fagocitose. Então, cóculos e neutrófilos degenerados são o que a gente busca na citologia. Aqui, pensando em cultura e antibiograma, a gente vai ter essa indicação, pessoal, quando a gente tem casos recorrentes, ou seja, recidivantes, com pouca ou nenhuma resposta. É aí que a gente vai pensar em cultura e antibiograma. Só que a gente precisa saber tanto indicar esse exame quanto interpretar. E a gente vai fazer um pouquinho disso agora para ajudar aí vocês. A resistência, em 2018, ela foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde única. Então, nós, veterinários, somos aí os prescritores de antibiótico e precisamos pensar no nosso papel em relação a isso, tá? Esse é um ponto extremamente importante. Nós somos prescritores e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação de problema de saúde única aí, que é a resistência bacteriana. Então, primeiro, cuidado na colheita do material clínico, tá? A gente não faz asepsia, não faz nenhum tipo de antissepsia, então não se usa álcool, nenhum tipo de antisséptico, porque a gente vai justamente tirar nosso diagnóstico, né? A gente vai remover o pelame com tesoura estéril, estéreo mesmo, então pega lá do material cirúrgico e tira esse pelame, e aí a gente vai dar preferência, em primeiro lugar, para as pústulas, mas a gente sabe que às vezes a pústula se rompeu, certo? Então a gente vai, em segundo lugar, para o colarinho epidérmico e depois para a crosta ou pápula. Se vocês forem enviar esse material, o meio de Stewart precisa ser utilizado, mas se possível, semear logo depois da colheita. Por isso que às vezes, pessoal, é preferível que a gente peça para o paciente ser levado ao laboratório, para que eles colham ali no momento já próximo da semeadura, tá? Para evitar interpretações nesse exame. Aqui eu estou mostrando um resultado que foi enviado para mim por uma excelente clínica que atua na área de dermatologia. Então ela me contou a seguinte história: professora, eu fiz uma colheita de cultura de biograma, eu enviei para o laboratório, e aí como o resultado veio sensível para amoxiácido clavulânico, e aí essa era a paciente dela, né, uma cadela de 11 anos, sem raça definida, fêmea. E olha só que diferente, né? Ela observou no resultado Proteus e E. coli. Foi feito pelo método semi-quantitativo de Kirby-Bauer, num laboratório, não vou mencionar aqui qual, tá? Mas aqui já começa um ponto de atenção. A gente espera encontrar Proteus e E. coli? A gente sabe que nosso principal agente é o Staphylococcus intermédios, então isso já é estranho, tá, pessoal? E de qualquer forma, quando ela obteve a sensibilidade aí do antibiograma, ela escolheu a amoxi e ácido clavulânico e começou o tratamento. Só que não teve resposta. E foi isso que chamou a atenção dela. Nenhuma resposta, nem resposta inicial, tá? E aí ela me encaminhou esse exame para discussão, né? Então aqui a gente precisa pensar em algumas coisas, certo? Proteus e E. coli a gente encontra na pele? São interbactérias, né? É estranho, tá? A gente espera encontrar Staphylococcus pseudointermédios em 99% dos casos. Então, primeira pergunta, né? Ela mandou para o laboratório, que está correto, mas como foi colhido, como foi semeado, o método está adequado?
São perguntas que a gente precisa se fazer, né? E essa clínica, pessoal, ela estava num local onde não tinha opções de laboratório. E isso, obviamente, é uma situação de muitos clínicos aí pelo Brasil. E aí, o que que eu indiquei para ela? Falei, olha, envia para tal laboratório, onde eles têm um método adequado para a identificação desses estafilopseudointermédios meticilina resistentes ou axacilina resistentes, é a mesma coisa, tá? E aí, eles usaram um método automático, aonde cresceu o quê? Estáfilo. Ok, né? O estáfilo pseudointermédios é o que a gente espera que cresça. Só que, pessoal, aqui, ó, a gente observa um resultado diferente, onde a moxi com clavulanato estava resistente, tá? Então, todo esse processo de colheita, de interpretação, precisa ser considerado quando a gente pensa nas resistências, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão do uso reduzido, vamos dizer assim, de antibióticos, né? Então, esse trabalho começa com uma pergunta no título. Os cães com piodermite, eles podem ser tratados com menos antibiótico? E aí é uma pergunta para vocês refletirem também, né? A gente pode tratar com terapia tópica exclusiva? As infecções bacterianas de superfície superficiais? Sim, certamente, tá? A gente consegue tratar todo mundo com terapia tópica? Não, porque a gente tem outras questões aí que precisam ser discutidas e consideradas também, certo? Mas a indicação é sim uma terapia antibacteriana tópica de preferência. Qual? Antissépticos, então clorexidina 2%, irgaçam meio a 1%, ácido hipocloroso, tá? A gente tem concentrações que variam até para concentrações mais baixas do que essa, mas 0,05%, pomadas, cremes, sprays, então ácido fusídico 2%, mupirocina 2%, rifampicina, lembrando que apesar de serem de uso tópico, esses são antibióticos. Então, qual é a preferência? Antissépticos, ok? Essa é a preferência para a terapia tópica. Aqui, só um trabalho que foi publicado em 2018 sobre hipoclorito de sódio, né? Então, se fala aqui em várias concentrações, mas que a concentração de 0,005% funciona. Então, só para a gente pensar sobre isso também. E aqui, os autores mencionam o hipoclorito de sódio em solução aquosa. E aí eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que quando a gente prescreve isso para os tutores, pelo menos aqui, para a população que a gente tem em São Paulo, isso é estranho. Então, é esquisito, né? Porque a gente está falando de diluir cândida, hipocloreto de sódio. Não é errado, tá, pessoal? É só estranho pro tutor receber isso como prescrição, mas funciona, isso está comprovado, mas a gente tem essa questão. E aqui, nessa publicação, nesses guidelines, eles disseram que 91,8% dos clínicos veterinários prescrevem antibiótico sistêmico para a maior parte dos cães com foliculite no mundo. Isso é bastante coisa, tá? Então, apesar de não ser o mais indicado, é o mais realizado. E aí a gente vai falar um pouquinho por que isso acontece, né? E das dificuldades que a gente tem como clínico também para estabelecer isso. Esses dias eu estava lendo esse trabalho que é muito interessante, então ele fala um pouquinho sobre percepção e comportamento de quem usa antibiótico, né, no contexto do cuidado veterinário, tá? Como que é isso para essas pessoas, tá? E aí, pessoal, eu acho que é muito interessante a gente estabelecer, é um trabalho tem metodologia, eu também posso passar para vocês, mas ele é de acesso aberto, ele foi publicado agora no final de 2022, e fala sobre como é importante a gente ter uma decisão compartilhada com o tutor, né? Porque, por exemplo, é muito fácil eu prescrever banhos a cada 2 dias, mas esse tutor, ele consegue fazer esse banho? É possível para ele essa logística, né? Isso é factível. A gente comunica que não é indicado usar antibiótico para o tutor, a gente faz isso na nossa rotina.
E como que é estabelecido, né, essa relação? Porque, assim, tem até a questão de se o tutor está à vontade para dizer para a gente que ele não consegue. Né? Então, a gente tem obrigação de comunicar isso para ele, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança e todo mundo tem que falar a verdade, né? A gente tem que dizer para esse tutor que não é indicado usar antibiótico e ele tem que dizer para a gente que ele não consegue, tá? É assim que a gente vai estabelecer essa relação para chegar numa decisão compartilhada, num consenso. É bem interessante esse trabalho e depois vocês me sinalizem aí por e-mail que eu repasso para vocês, tá? Então, como que a gente escolhe o antibiótico sistêmico, né? A gente pode fazer uma escolha empírica? Pode. A gente precisa pensar na segurança desse paciente, principalmente em relação a efeitos colaterais. Então, a nossa escolha é muito pautada nisso. Por tempo de uso, por enquanto, né? A gente tem aí a recomendação de 3, 4 semanas. Espectro de ação, eu preciso de um antibiótico de amplo espectro? De jeito nenhum, porque eu sei que eu estou lidando com estáfilo pseudointermédios. Não esqueçam disso, tá? Isso é bem importante. Bactericida ou bacteriostático? Depende, né? Se eu estou falando de uma foliculite recidivante, eu vou dar preferência para um bactericida. Mas eu posso, em algumas situações, optar por bacteriostático, não é impossível. Alguma associação é importante? Tem uma, né? Amoxicilina com ácido clavulânico, certo? A gente precisa dessa associação para ter efetividade na nossa terapia. A cultura, ela é sempre necessária? Não, mas ela sempre pode ser feita. Muitos clínicos perguntam isso. É errado eu sempre fazer cultura e antibiograma? Não, mas a gente vai fazer pensando na resistência, certo? Via e custo. A via que a gente mais usa é a via oral, né? E a gente tem aí uma saída que é um antibiótico injetável, mas eu tenho que pensar em duas coisas: custo, principalmente em pacientes de porte grande, e aquela preservação da prescrição, tá? É melhor a gente usar em foliculites bacterianas terapia tópica. E dose, né? Quando a gente optar por terapia sistêmica, sempre usar a dose cheia. Mínimo de tempo. Então, a gente tem esse conceito de 21 dias, geralmente a gente prescreve um mês de tratamento, né, que é aquela cura uma semana depois da cura clínica, enfim. Mas, assim, isso está sendo revisado, tá? Porque a gente repete isso há muito tempo e o que esse grupo que escreveu ali os guidelines, né, com evidências científicas e tudo mais, está revendo é se isso é necessário de fato, ou se a gente está repetindo um conceito há muito tempo, tá? Por isso que a medicina baseada em evidência veterinária também, né, é super importante. E terapia de piodermite profunda pode chegar a meses, tá, pessoal? Isso às vezes é necessário. Então, lembrar que terapias de piodermite profunda ainda têm indicação de tópico e sistêmico. Foliculite de superfície e superficiais, aí sim a gente vai dar preferência para a terapia tópica. Sempre que tem uma infecção bacteriana, então pensando principalmente nos quadros pruriginosos, né, que são os quadros de foliculite secundários aí à dermatite atópica, pessoal, a gente vai precisar tratar primeiro a infecção bacteriana. Tenham isso na cabeça como conceito de diagnóstico diferencial, até porque esse paciente ele vai ser reavaliado para que a gente tenha uma noção de que esse prurido cedeu ou não. Porque o paciente que tem dermatite atópica mantém o prurido. E o paciente que tem hipersensibilidade bacteriana, por exemplo, que é um quadro que muitas vezes a gente não tem aí a causa de base explicada, ele resolve o prurido com o uso de antibiótico. Tá? Por isso, a terapia antibiótica, né, seja tópica ou sistêmica, ela é usada para resolver a infecção bacteriana primeiro. O que eu estou querendo dizer? Tentem evitar usar esse tipo de tratamento com antipruriginosos, porque isso vai confundir o diagnóstico, tá? Essa resposta de se o prurido respondeu ao tratamento da infecção bacteriana, ela é importante para o diagnóstico diferencial. E isso tem que ser explicado para o tutor também, né?
Aqui é um quadro falando um pouquinho dos antibióticos de escolha, né? E a gente tem o último que foi sintetizado aí, que é a molécula de pradofluxacina, mas a gente não tem muitas opções. E por isso mesmo, pessoal, que escolher com critério é importante, tá? Então, a primeira escolha é a amoxi com clavulanato de potássio, a segunda, cefalexina, e a gente tem outras opções aqui, como Clinda, Doxy, Enro, que hoje a gente não tem uma resposta tão boa, né, a foliculite, eritromicina, linco, marbo, cefovecina, né, que é o antibiótico injetável que eu estava comentando com vocês, pradofluxacina, enfim, são poucas opções, por isso que a gente tem que ter critério na escolha, tá? Então, a amoxi com clavulanato de potássio é um bactericida, a gente usa na dose de 20 miligramas por quilo a cada 12 horas, lembrando o clínico, né, geral aí que o cálculo é sempre pela amoxicilina, o pessoal da dermato está mais acostumado, e a gente tem como efeito colateral sempre vômito. Então, vocês veem aqui que a maioria dos antibióticos causa anorexia, emes e diarreia, então são quadros voltados aí para o sistema gastroentérico, e que a gente pode, muitas vezes, utilizar antieméticos associados aí ao antibiótico, mas que em cães de porte muito pequeno pode ser uma limitação ao ponto de ter que suspender a medicação, tá? E aí, novamente, lembrando que a gente precisa dar preferência para a terapia tópica, ok? Mas em piodermites profundas ou naqueles quadros onde a gente tem limitações, aí sim a gente vai ter a preferência pelo antibiótico sistêmico, ok? Quando a gente tem quadros de resistência, a gente também tem que buscar dentro desse grupo de antibióticos o que vai ser a nossa alternativa à terapia, tá? E aí, pessoal, por incrível que pareça, a doxiciclina tem sido um desses antibióticos que a gente vê como opção a amoxi com clavulanato nos quadros dessas cepas resistentes, né? Por quê? Porque a gente tem que sair do grupo das penicilinas, né, dos beta-lactâmicos, na verdade. Aí, amoxi com clavulanato, cefalexina, são antibióticos que a gente não vai poder usar quando se identifica aí cepas multiresistentes. Tá bom? Eu acho que não precisa ficar falando de dose, coisas assim, porque está aqui no quadro, mas enfim, a gente continua pensando em antibióticos seguros para uso por tempo prolongado, ok? E com menos efeitos colaterais, né? Aqui também, né, um trabalho publicado em 2013, mas que já fala sobre a seleção do antibiótico, qual seria a escolha dessa antibiótico terapia. Então, só para a gente ver que essa questão da melhor adesão à terapia já está sendo falado há bastante tempo, e aí esse trabalho pontua para a gente como a gente consegue a adesão do tutor, né? Como melhorar a adesão à terapia. Então, eles falam em prescrições a cada 24 horas, em instruções por escrito, isso é muito importante, a gente evitar prescrições por telefone, coisas assim, né? Sempre pedir para o tutor voltar para a gente rever esse paciente, fazer os exames de novo, repetir tudo, porque a gente precisa de uma comunicação clara, de um acompanhamento muito bem instruído aí para esse tutor, tá? Bom, existem as piodermites primárias recidivantes. Elas existem, tá, pessoal? Porém, elas são muito menos frequentes do que as secundárias. Então, por isso, a gente insiste tanto nos exames complementares, né? Porque as lesões, a topografia, ela é idêntica. E aí, essas são infecções que respondem ao tratamento, mas elas recidivam, só que elas recidivam de forma mais lenta, em semanas ou meses pós a suspensão da antibiótico terapia ou da terapia tópica, tá? Quando a gente tem uma causa, eu digo aí essas doenças de base, né? A gente tem uma infecção que recidiva rápido, dentro de alguns dias depois da suspensão do antibiótico. Esse é um indício aí de que a gente está diante de uma doença de base, né? E aí a gente vai voltar para o parasitológico de raspado, para a citologia, para os exames de triagem, né? Então, de novo, hemograma, colesterol, triglicérides, glicemia, fosfatase alcalina, perfil hormonal,
muitas vezes específico, necessário, ultrassom e exame histopatológico, tá? E aqui, voltando para a importância da cultura e do antibiograma, colhido de forma correta e interpretado de forma correta. Quando a gente fala das infecções primárias, pessoal, a gente costumava, porque agora está um pouco difícil de encontrar essas bacterinas, né, recorrer aos imunoestimulantes, que são aqueles produtos, né, as bacterinas sintetizadas a partir de bacteriófagos, de vírus bacteriófagos. Então, são geralmente fragmentos de Staphylo aureus ou pseudointermédios que a gente começa pensando exatamente como se a gente fosse vacinar esse animal, né? Quando a gente vai imunizar com uma V8, uma V10, uma antirrábica, a gente pensa ou parte do princípio de que esse paciente está rígido, ele está saudável. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Para a gente prescrever ou iniciar um imunoestimulante, a gente precisa de uma pele saudável. Então, nunca a gente vai entrar num paciente com lesão, mas sim tratado e até mantido esse tratamento algum tempo depois, começando junto aí com o imunoestimulante. A pulsoterapia é algo que a gente contraindica, isso não é mais recomendado segundo os guidelines, justamente por ser um fator que pode selecionar a resistência. Então, a gente não utiliza mais esse tipo de tratamento, certo? Porque a gente sabe que pode estar selecionando resistência. As bactérias multiresistentes, pessoal, elas são os estafilopseudointermédios que carregam o gene, é um chamado gene MEC-A, de resistência. Como é que a gente sabe disso? Isso é identificado por PCR. E aí essa bactéria, ela pode ter genótipo e fenótipo, ou seja, manifestar a resistência, ou ela pode carrear o gene de resistência, mas não manifestar. Tá? São situações diferentes. Qual que é a preocupação, principalmente da medicina, né, dos médicos humanos? Que isso seja uma zoonose e que haja uma transmissão do Staphylo pseudointermédios para o aureus, tá? E isso pode acontecer. Tem pouquíssimos casos confirmados de fato, mas é por isso que existe esse medo todo, principalmente em zooterapia, né, quando esses animais adentram o hospital, né, de seres humanos, porque pode acontecer aí uma transmissão desse Staphylo pseudointermédios para o Staphylo aureus. Essa resistência, pessoal, ela deve acontecer, eu vou dar um número aqui que eu tenho visto, baseado nos trabalhos brasileiros e internacionais, em torno de 10% dos casos, tá? Então, muitos Staphylo portam o gene MEC-A, isso é alto, isso é reportado como alto, tipo 50%, 60%, mas poucos manifestam resistência, que é o que de fato vai alterar para a gente na rotina alguma coisa, né? Então, cultura e antibiograma é importante para a escolha da medicação adequada, tá? Para a identificação do Staphylo pseudointermédios meticilina resistente ou oxacilina resistente, que é a mesma coisa, e escolha da medicação adequada, tá? Então, lembrar novamente do que a gente já falou, dos cuidados na coleta, dos cuidados na interpretação desse exame. Então, se essa colheita puder ser realizada no laboratório, e um laboratório de bom padrão, que vocês saibam que sabe lidar, né, com essa questão toda de cultura e antibiograma, é importante, tá? Enviem o animal para a colheita em loco. Então, a gente tem aqui colarinhos epidérmicos, pústulas, lesões tonsuradas, paciente que pode ou não ter prurido. Vocês vão avaliar caso a caso. A partir daí, pessoal, a gente sabe se esse paciente cede ou não a antibiótico terapia, né? E aqui a gente tem uma situação de piodermite que pode ser secundária, ou seja, ela melhora lesões e mantém o prurido, e aí a gente vai pensar na nossa primeira causa de piodermites recidivantes, que é o paciente com dermatite atópica, tá? Então, perguntar para esse tutor o que acontece após o tratamento dessa infecção.
melhora o prurido, mantém o prurido, isso vai direcionar nosso diagnóstico. E aí, pessoal, parece que a gente insiste nesse ponto, mas é muito importante e a gente faz isso na rotina, tá? Os tutores até já sabem, né? A gente volta para a anamnese, volta para os exames complementares, faz pela 10ª vez o raspado para ter certeza que não tem relação com sarna hemodésica, repete citologia, repete dosagem hormonal, volta para a anamnese, para as perguntas, tá? Isso é importante de fato, porque a gente não tem muitas vezes um diagnóstico, ou melhor, quase nunca, né, um diagnóstico na primeira consulta, tá? E é aí que a gente vai fazer o diferencial dessa doença de base. Por isso que eu gosto da denominação piodermite secundária, né? E se ela é recidivante, enfim, a mesma coisa, a gente sempre vai voltar para as doenças mais importantes: dermatite atópica, sarna hemodésica, escabiose, hipotiroidismo, desqueratinizações e hipercortisolismo. Bom, pulsoterapia jamais, né? A gente sabe que está fora da nossa rotina clínica. E aí, pessoal, a gente pensa, né, descartando toda essa doença primária, aí sim, na bactéria multiresistente. Esse é o momento de pensar em cultura e antibiograma, tá? Esse é o ponto importante aqui. Uma outra doença que a gente precisa incluir aqui nesse momento, quando a gente volta para o diagnóstico, é o pênfigo foliáceo. Muitas vezes o diagnóstico de pênfigo é suspeito aí, né, num primeiro momento, até pela fala do tutor. Quando esse paciente não responde à terapia antibacteriana, a gente tem que incluir no nosso diferencial pênfigo foliáceo. A gente sabe que 70% das lesões começam em pavilhões auriculares, o que é diferente da piodermite, tá? Mas são pústulas que não cedem ao uso de antibiótico. Então, lembrem dele aqui e que ele vai ser diagnosticado aí sim por exame histopatológico. E caso, né, vocês entendam que não seja de fato um caso de pênfigo foliáceo, cultura e antibiograma é sempre indicado aqui, porque a gente vai ter que descartar a cepa de Staphylo pseudointermédios meticilina resistente, tá? Então é só um resumo aí. O que é comum, né, são cães com foliculite bacteriana superficial secundária, então desencadeada sim pelo Staphylo pseudointermédios, mas por uma outra doença presente nesse paciente. Exames complementares, então raspado e citologia sempre, refazendo os retornos também. Cultura e antibiograma pode e deve ser solicitado, desde que colhido com cuidado, interpretado pelos mesmos cuidados, então sempre com essa atenção, né, porque senão a gente acaba tendo um exame que atrapalha a gente mais do que ajuda. Então o que eu espero? Encontrar Staphylo pseudointermédios e que eu tenha uma interpretação de resistência aí ligada ao Staphylo pseudointermédios meticilina resistente. Tratamento tópico isolado, sempre que possível, nas piodermites de superfície e superficiais, e discutir sempre com o tutor, né, por causa do uso racional da prescrição desse antibiótico, tá bom? Acho que assim a gente consegue lidar com os quadros de piodermite. Vou deixar meu e-mail aqui, quem quiser algum dos trabalhos que eu mencionei ou discutir algum caso, fico à disposição. E agradeço muito a VetNew pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês.